Oi, bom, pra quem não sabe, meu nome é Akira, mas para os mais íntimos, é, meu nome é Tchiki. Bom, primeiramente, bom dia. E eu vou vir aqui por causa do caso. Se vocês não sabem, eu acho que é muito difícil alguém saber o caso que tá percorrendo do Lu daqui. Oh, meu Deus. Desculpa, gente, eu tô meio lerda. O caso que tá acontecendo entre o Miyako, ou Nicholas, como preferir chamar, o Sr. Kai e o Lu. Bom, pelo que eu conheço os três, eu não conheço os três pessoalmente, mas eu converso com todos os três. E meio que eu sei que nada do que a Mia, porque sim, eu estou enfiando a Mia no meio, do que nada que ela contou está batendo com os assuntos do caso. Bom, certo, vamos lá. O primeiro caso que aconteceu e entrou em mídia foi quando o Lu, ele botou os prints das conversas na comunidade dele. Ele botou os prints da conversa, marcou, se eu não me engano, foi o Nick, foi o Kai, foi a Killerzinha e Gacha. E foi mais outra Gachatuber que eu não lembro, mas eu vou deixar os canais dos 4 na descrição do vídeo. Bom, pelo que eu vi, eles ficaram debatendo por causa que o Lu, ele pegou e postou uma coisa na rede social dele, na comunidade dele, do canal de YouTube dele. Ele pegou e postou: bom, não foi certo, realmente não vou encobrir ninguém, não foi certo ele ter postado aquilo na comunidade, principalmente por causa de um caso daqueles. O caso daqueles era pra ter deixado apenas o Nicholas e o Kai se pronunciar. Bom, quando postado, as pessoas ficaram tacando hate no Lu, ficaram dizendo que o Nicholas ele era tóxico e tudo. Aí entrou essa confusão no meio e entrou a Mia. Bom, os prints da Mia, bom, a metade são tudo falso. Sim, os prints são falsos. Por causa que o primeiro print, ele realmente aconteceu. Foi uma conversa entre o Kai e uma conversa entre o Nicholas. Bom, essa conversa foi o seguinte: ele tinha mandado um print pro Kai, dizendo que alguém tinha pegado a OC dele pra fazer gasto puxar tóxico, pra pegar a OC dele e ficar usando como se ele estivesse traindo o Kai. Aí o Kai, numa brincadeira, junto com o Nicholas, eles fizeram a brincadeira seguinte. O Kai disse: então eu sou corno. Aí o Nicholas pegou e falou: sim, mas pra quem não entendeu, eu acho que é muito difícil alguém entender. E se não entendeu, como a Mia, é porque é burro. Desculpa, é a forma que eu gosto de falar, é a forma que eu falo. É burro, não sabe interpretar, interpretação de texto. Se eles falaram daquela forma, obviamente foi ironia. Eles não falaram de uma forma tão assim, por causa que se fosse realmente verdade, se não fosse ironia, eles não teriam mostrado isso pro público, o público não teria sabido e nada disso estaria acontecendo por causa disso. E o segundo print, segundo a Mia, ela, segundo ela, disse que o segundo print foi uma conversa do Lu com o Nicholas. O Lu tava dizendo que ele recebeu punição e o Nicholas, ele simplesmente, segundo o print, disse que não era pra conversar naquele grupo. Bom, primeiro, por todos os fatos que eu tenho, o Lu, ele não tem WhatsApp. E o Lu é uma criança de 11 anos, não tem como ele ter conhecimento desse tipo de coisa. E eu aposto que o Nicholas e nem o Lu ia fazer isso, pois os dois são muitos amigos e eles não gostam de estar fazendo esse tipo de persecução, pelo menos não em público.
Bom, o segundo caso que aconteceu foi do povo depois ficarem chamando o Kai, usando o Kai de brincadeira, e ficarem dizendo que a depressão dele era falsa e tudo era falso, que ele fazia as coisas apenas por brincadeira e queria chamar a atenção com os vídeos com capas tóxicas e capas falsas. Bom, nisso o caso é mentira também, por causa que, pelo que eu conheço o Kai, eu sou bem próxima, assim, eu consigo conversar com ele de uma forma saudável, sem estar com confusão. E ele realmente tem alguns atos depressivos, ele tem a depressão dele, a gente também tem que apoiar ele. Porém, a forma que vocês estavam o apoiando e estavam transformando o Kai como uma pessoa visualmente tóxica pela sociedade, do jeito que vocês estavam falando. Porém, o Kai, o que aconteceu? Como eu gosto muito do Kai, eu não tô falando isso de forma que eu esteja namorando o Kai, porque, pelo amor de Deus, eu sou casada e eu sou sapatão, como diz assim. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que eu estou defendendo os 3 lados. Sim, eu estou defendendo os 3 lados porque os 3 lados erraram. Bom, tá meio confuso, eu sei disso, mas eu vou explicar melhor e no final eu vou botar alguns prints de algumas conversas pra vocês. Bom, agora entramos na parte do Nicholas. Segundo a Mia, ele enfiou o relacionamento dele com a Sarah no meio pra percussão, pra alguma coisa. Bom, realmente, o relacionamento entre ele e a Sarah não era um relacionamento consideravelmente saudável. Era um relacionamento tóxico, coisa que deixou, para quem não sabe, a Snow é a irmã do Nicholas, com muita raiva, protegendo a Sarah, porque o Nicholas, ele foi um pouquinho babaca na época do relacionamento com ele e a Sarah. Desculpa por essas notificações. É porque tem gente perturbando essa hora. Sim. Bom, para de mandar mensagem, diabo. Bom, eu botei em silencioso. Pelo que eu vi, realmente o relacionamento dele com a Sarah não foi muito bom, mas isso já foi passado. E pelo que eu já sei, o Nicholas e a Sarah já são amigos de novo. Eles não têm mais essas implicâncias e nem nada. Bom, como enfiaram aquela Lizinha gacha no meio, eu vou falar sobre ela. Bom, ela não foi babaca e nem nada. Ela apenas queria defender o Kai porque o Kai era seu amigo. E eu não vou mentir, eu faria o mesmo. Como eu estou fazendo aqui com os 3, eu estou defendendo os 3. Eu sou tipo a Aquilesinha no meio, por causa que eu tô tentando defender todo mundo. Só que vocês estão parecendo muito crianças que não entendem mais um negócio desses. Cara, dá pra vocês pararem pra entender um pouco que a forma que vocês também estão falando com as pessoas estão magoando elas? Vocês magoaram o Lu. O Lu, ele pediu desculpas ao Kai por ter feito as coisas, os comentários maldosos. Ele pediu desculpa. Realmente, ele pediu na minha frente. Eu tenho os prints pra comprovar isso. Ele pediu desculpa. O Kai, ele aparentemente, ele tá muito sofrendo mesmo. O Kai não só aparentemente, mas ele está sofrendo. O Nicholas, ele também cansou por causa do jeito que vocês ficaram tratando ele, do jeito que vocês ficaram falando e inventando mentiras. O Nicholas cansou e tudo acabou. Foi tudo abaixo por causa de uma mentira e uma fake news que inventaram. Sobre o Nicholas, agora entramos na parte mais importante do caso. O Nicholas,
estavam acusando ele de estar traindo o Kai e acusaram o Kai de estar traindo o Nicholas. Bom, o caso do Nicholas estar traindo o Kai é totalmente mentira. Sim, é totalmente mentira, por causa que eles já acabaram o relacionamento já faz uns 2 dias atrás, e no relacionamento deles não foi um relacionamento tóxico, de dizer. O que transformou isso num relacionamento tóxico foi os escritos dos dois. Os dois ficaram fazendo encrenca, ficaram fazendo as coisas nos escritos. Um ficou tacando hate no outro, os inscritos do Nyako ficou tacando hate nos inscritos do Kai. Os inscritos do Kai ficou tacando hate nos inscritos do Nicholas. E acabou virando praticamente uma guerra de escola, que parece que vocês estão sendo controlados por crianças de 5 anos de idade, sendo que a maioria tem 11, 14 anos, por aí, e estão agindo como crianças de 5. Literalmente. Vocês estão agindo como crianças de 5 anos de idade que não sabem, e se brincar, as crianças de 5 anos de idade são muito mais maturas do que vocês estão agindo nesse exato momento. Fechando tudo, antes de vocês pegarem e ficarem falando das coisas, o Nicholas, ele tem caráter. Ele não vai trair o Kai enquanto ele estiver no relacionamento. E não só com o Kai, mas com todo mundo. Enquanto o Nicholas estiver com relacionamento, ele tem o caráter dele e ele não vai trair a pessoa. O Kai, ele não traiu o Nicholas. Saibam disso, o Kai não traiu o Nicholas. O Lu, ele está muito magoado por culpa do comentário de vocês. Uma coisa que ele só tentou ajudar. E realmente ele tentou ajudar, ele errou de ter feito isso, mas ele tentou ajudar. Vocês têm que também ver a parte que ele tentou ajudar eles. E vocês ficaram tacando muito hater. Uma ficou ameaçando ele de morte. E pra quem não sabe, ficar incentivando morte, homicídio, suicídio é crime. E umas ficaram fazendo isso. Isso faz o Lu se sentir mal. Me fez se sentir mal porque eu sou conhecida dos 3. E não gosto nada disso. Eu, particularmente, como amiga do Lu, eu, particularmente, como conhecida bem próxima do Kai, eu, como conhecida do Nicholas, e eu acho que vocês erraram muito, que acho que vocês devem um super pedido de desculpas a todos eles, porque vocês erraram pra caralho e ficaram falando coisas que nem existem. Principalmente a Mia, ela deve muitas desculpas, por causa que isso não vai gerar nada certo. E se continuar desse jeito, nada disso vai ajudar em porra nenhuma. Você está brigando direto por saber quem é que tá certo na história. O Nicholas, ele não foi tóxico nesse relacionamento. Ele não foi tóxico. O Kai, ele tinha um relacionamento praticamente... Os ciúmes dele eram um pouquinho exagerados. Realmente, eu não vou mentir. Porém, não chegava a ser tóxico o assunto. Então, se por gentileza vocês simplesmente fazerem um favor aos 2 gachatubers, corrigindo aos 3 gachatubers de pedirem desculpas, eu acho que seria muito ótimo, por causa que, pelo menos assim, eles poderiam ficar melhor e toda essa poeira baixar. Porque essa poeira só tá crescendo mais e mais ainda, porque estão inventando cada vez mais mentiras, estão inventando cada vez mais fake news, e tudo isso vai subir a cabeça das pessoas. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. E peçam, pelo amor de Deus, desculpa e ajam como crianças de sua idade.